Pela paz, os cientistas fizeram a suprema arma de guerra. Contra o fascismo, expandiram o poder do átomo. Inteligência e engenhosidade geraram um pesadelo ético, a bomba atômica. Hoje, em Maravilhas Modernas, Projeto Manhattan. Maravilhas Modernas, Projeto Manhattan. Às 5h30 da manhã do dia 16 de julho de 1945, cientistas e dignitários aguardavam a explosão da primeira bomba atômica. Em uma área do deserto do Novo México, adequadamente conhecida como Renata del Muerto, ou Jornada da Morte, eles apostavam quanta potência sua criação iria desencadear, embora muitos se perguntassem se a arma funcionaria de fato. Havia, porém, uma certeza. Se a bomba atômica detonasse, o mundo jamais seria o mesmo. This story is the great tragic epic of the 20th century. If I were going to give it a theme, the theme would be humankind invents the means of its own destruction. E para fazê-lo, cientistas, engenheiros e o exército se reuniram em um esforço intitulado Projeto Manhattan. Em apenas 2 anos, construíram um complexo industrial do tamanho de uma indústria automotiva, bem como a 5ª maior cidade no estado do Tennessee, a fim de manufaturar combustível para a bomba, cidade que consumia 1/10 da energia elétrica gerada nos Estados Unidos. Os artífices da bomba gastaram 2 bilhões de dólares, quase 30 no mercado atual. E apenas 28 meses desde que cientistas puseram os pés no laboratório do Projeto Manhattan em Los Alamos, Novo México. Apesar disso, naquela manhã de julho de 1945, a uns 322 quilômetros ao sul de Los Alamos, muitos dos maiores físicos do mundo assistiam ao teste, ansiosos pelo resultado do seu trabalho. 9, 4, 3, 2. Mas essa contagem regressiva começara de fato 12 anos antes, quando muitos desses cientistas escaparam do fascismo na Europa. Hitler took power in 1933, the Jews of Europe, especially the Jews of Germany, were under a direct threat. And some of the best scientists in the country happened to be Jewish. Hans Bethe was one, Edward Teller was one, Leo Szilard was one, Einstein was one. Cada um desses cientistas fugiu da Europa e encontrou refúgio nas universidades dos Estados Unidos. Em 1938, veio uma impactante notícia da Alemanha. Cientistas de lá haviam dividido o átomo, bombardeando o urânio com nêutrons, que causaram instabilidade no núcleo do urânio. Na divisão, perdeu-se massa convertida em energia cinética. Fora descoberta a fissão nuclear, abrindo assim uma caixa de Pandora. If each of those neutrons goes into another uranium nucleus and causes fission, then the first fission has led to more than 2 fissions in the next generation, and you can see that each successive generation has many more neutrons, and this causes an explosive chain reaction. Se 2 massas de urânio altamente físsil, em forma de esfera e de cilindro, fossem juntadas com bastante rapidez dentro de uma bomba, causariam uma progressiva reação em cadeia com potencial explosivo. As implicações da descoberta da fissão do urânio seriam óbvias para os cientistas da Alemanha nazista. E isso assustou um físico emigrante da Hungria, Leo Szilard, de 40 anos, que politicamente astuto desejava alertar o presidente Roosevelt, mas sabia não possuir estatura política para tal. Imagine men with heavy foreign accents say they have figured out a way to make a bomb no bigger than an ordinary bomb that could blow up a city. You might well think they were crackpots and throw them out of your office. Szilard escreveu uma carta ao presidente e obteve um aliado ilustre para assiná-la, Albert Einstein. Szilard, que não sabia dirigir, recorreu ao seu amigo Edward Teller,
um eminente físico teórico, para que o levasse de carro à casa de verão de Einstein em Long Island. Einstein read what he but Szilard has written, asked a few questions about it, and then said yes, yes, and signed it. Em 11 de outubro de 1939, em resposta à advertência de Szilard e Einstein, o presidente Roosevelt formou o Comitê Consultivo sobre Urânio. Mas essa nova descoberta abstrata foi posta em segundo plano por aquela liderança ocupada com uma guerra mundial que já durava 2 meses. Um refugiado recente dessa guerra, o físico de 37 anos, Enrico Fermi, escapou por pouco com sua esposa judia, Laura. They used the opportunity of going to Sweden to collect the Nobel Prize to go from there and then go on to the United States, so that the fascist authorities in Italy at that time didn't know that they were actually not going to be returning to Italy. Junto com Léo Szilard em Colômbia, Fermi encarou o primeiro obstáculo à bomba. A questão sobre se era ou não possível induzir uma reação em cadeia sustentada em um reator de urânio. Sem o poder sucessivamente duplicador da reação em cadeia, a bomba seria impossível. Fermi was one of the few scientists who was talented both in theory and in practice. He loved getting his hands dirty. Leo Szilard was the antithesis of Enrico Fermi. Szilard usually slept late. He soaked in the bathtub to get fresh ideas. Dentro da banheira, Szilard se concentrava na competição com a Alemanha pela bomba. Ele convenceu os abertos cientistas dos Estados Unidos a censurarem seus próprios artigos, a fim de que não favorecessem inadvertidamente os alemães. Como a bomba norte-americana ainda dava os primeiros passos, notícias de que o Instituto Kaiser Guilherme, em Berlim, começara a pesquisar urânio a fundo, agitaram a comunidade científica estadunidense. Nada menos que um desastre faria o presidente tomar uma providência. E esse desastre estava próximo. Em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, afundando 19 navios e matando mais de 2.000 soldados. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. A Segunda Guerra era agora mundial e não só da Europa. A entrada dos Estados Unidos na guerra revigorou o moribundo projeto da bomba atômica. O presidente Roosevelt aprovou a produção da arma e entregou o programa nuclear ao exército. O general brigadeiro Leslie R. Groves, engenheiro e administrador experiente, foi posto no comando do Distrito de Engenharia Manhattan, o mesmo nome da sede inicial em Nova York. General Groves, having just finished building the Pentagon, was absolutely disgusted to be assigned the Manhattan Project, as it came to be called. He was sure it was a boondoggle. He was sure you could never do such a thing. Mas, na Universidade de Chicago, Szilard e Fermi, empenhados em contradizer Groves, tentavam demonstrar que o processo de fissão podia ser obtido iniciando-se uma reação em cadeia sustentada no urânio. Eles construíram em uma quadra de squash sob a arquibancada do estádio da universidade o primeiro reator primitivo, que consistia numa pilha em que uma reação de fissão podia ser iniciada e controlada. They did it by piling layers of graphite and then embedding balls of uranium, so that when the neutrons started flying through, they would be slowed by the graphite, collide with the uranium, release more neutrons, and those neutrons would continue in the chain reaction pattern. Essa grande façanha, detectável apenas por um contador Geiger, significava que o processo de fissão podia ser sustentado e que a energia nuclear podia ser liberada de modo controlado, como em um reator, ou talvez de modo cataclísmico, como em uma bomba. It was so crazy that you could put a bunch of uranium together with graphite and the thing would spring to life. O projeto da bomba acelerou-se. Sua maior prioridade era a falta de combustível de primeira. A fissão é produzida com mais presteza em um isótopo de urânio raro, o urânio-235,
que ocorre na proporção de 1 a 1,39 com relação ao seu gêmeo menos útil, o urânio 238. Quimicamente idênticos, os isótopos eram quase impossíveis de separar. O único método praticável em 1942 era a separação eletromagnética. Nesse processo, um espectrômetro de massa usado para separar partículas eletricamente carregadas, conforme sua massa, enviava uma corrente de átomos de urânio através de um ímã. Átomos do isótopo mais leve urânio 235 desviavam-se mais que os do pesado urânio 238, sendo capturados um de cada vez. Cientistas da Universidade de Colômbia defendiam outro modo de separação, a difusão gasosa. Esse método fazia o isótopo atravessar uma barreira porosa que separava o mais leve de sua contraparte mais pesada, embora tenha se revelado um desafio. In a square centimeter, about the size of my thumbnail, you've got to have hundreds of millions of pores. And they have to all be the same size. If they're too big, the gas flows through without any separation. If they're too small, the gas gets in there and condenses on the surface, won't go through. So you talk about obstacles. Mas uma barreira adequada foi feita, prometendo maior rendimento que o processo eletromagnético. Ambas as técnicas seriam empregadas em escala maciça, a um custo extremamente elevado. Se elas funcionassem, forneceriam combustível para uma bomba a ser projetada em uma área remota do Novo México. Groves escolheu Los Alamos para o projeto, um local isolado nas montanhas a 2.133 metros de altitude e com acesso por uma única estrada. General Groves wanted it to be inland, too far for enemy planes or submarines. He wanted it to be beautiful, where he said he could keep a bunch of prima donnas amused. Em novembro de 1942, o Exército comprou 21.853 hectares por $440 mil, sob o pretexto de usá-los como área de demolição. Para chefiar a instalação, Groves, que sabia avaliar pessoas, escolheu um candidato assaz improvável, J. Robert Oppenheimer. Brilhante professor de física, com reputação de temperamental, talvez inadequado para uma tarefa tão estressante. Groves was advised that Oppenheimer would be a disaster. People told him that Oppenheimer couldn't run a hot dog stand. Oppenheimer was a fascinating and complicated man. Fundamentally, he seems to have had some of the qualities of an actor. He was different things to different people. Oppenheimer trouxe luminárias como Enrico Fermi, Hans Bethe e Edward Teller para a instalação, juntamente com técnicos recém-formados. O pessoal do laboratório cresceu de 250 em 1943 para 2.500 em 1945. There were lots of babies born. General Groves at one point asked Oppenheimer if he couldn't do something about that. He said he didn't think so. The one place that they had to keep expanding was the maternity ward at the hospital. No outono de 1942, os físicos teóricos de Los Alamos iniciaram o difícil processo de determinar quanto urânio 235 era necessário para construir uma bomba. And the scientists tell him, well, it could be X amount, but that's plus or minus by a factor of 10. Groves is absolutely staggered. He uses the illustration that, well, you're giving a wedding, and you say it's for 100 people, but maybe 1,000 will turn up, or maybe 10. So how can you make any sort of plans with that range? Essas incertezas somente abasteceram o temor de que os nazistas fizessem a bomba antes. Em 28 de dezembro de 1942, Roosevelt aprovou um investimento adicional de $500 milhões ao Projeto Manhattan. A prioridade era construir a enorme instalação industrial que produziria o material físsil destinado a abastecer a bomba atômica. A equipe de físicos de Robert Oppenheimer duplicou para 200 kg a quantidade de urânio 235 que julgavam necessária para atingir a massa crítica e sustentar uma reação explosiva em cadeia.
O cálculo deles, feito sem amostras adequadas de urânio-235 para testes, acabaria sendo de 10 vezes a quantidade requerida. Os cientistas de Los Alamos também estudaram calcadeiras, materiais separadores que reduziriam a expansão da massa crítica e refletiriam nêutrons de volta ao processo de fissão dentro da bomba. Decidido a ter a bomba pronta para a guerra, o general Groves informou os fornecedores de Oak Ridge que eles tinham 6 meses para construir os enormes calutrons eletromagnéticos projetados por Ernest Lawrence na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que seriam usados para separar urânio-235 de urânio-238. Lawrence was, to some extent, an engineer. He was comfortable with the soldering iron and with wrenches and with the tools of the trade, with building machines. Em fevereiro de 1943, teve início a construção do local para os calutrons, que recebeu o nome propositalmente indefinível de Y-12. Essas gigantescas estruturas continham múltiplos calutrons, unidades coletoras ovaladas configuradas em um desenho de pista de corrida. Um campo magnético percorria todos os calutrons, provocando uma divergência de correntes de urânio-235 e urânio-238, de modo que os isótopos separados fossem coletados. Um único calutron podia coletar apenas 10 gramas de urânio-235 por dia. Até o final da guerra, seriam construídos 1.152. Devido às intensas limitações de tempo, Groves não pôde construir usinas piloto, instalações para testar o aumento proporcional dos processos laboratoriais. They're physically building Oak Ridge and Y-12, the electromagnetic separation plant, before the design drawings had even been approved. It's incredible that you would never do this in civilian life, and you would never do it short of a wartime emergency that is dire. They turned the Alpha-1 racetrack on to make the first uranium, and everything goes haywire. That the magnets are so strong that they pull nails out of the wall. Groves chegou e fechou a usina. Como as pistas de corrida não operavam de acordo com sua capacidade, outras teriam que ser construídas para suprir as bombas. Como consequência, a cidade de Oak Ridge continuou crescendo em força de trabalho. 75 mil pessoas acabariam por viver no local. E Groves usava meios criativos para recrutá-las. It was hard to get construction workers during the war. His solution was to put out ads saying, "We can't tell you what you'll be doing, but there'll be steak every night on the table." Uma vez contratados, os operários eram instruídos a ser evasivos sobre o que faziam. If anybody asks you what you make in Oak Ridge, you tell them you're making the lights for the lightning bugs, or that you're making the holes for the donuts. Enquanto isso, em Los Alamos, estava em andamento o projeto da Engenhoca, como a bomba de teste ficou conhecida. O principal obstáculo foi reunir rapidamente duas massas subcríticas menores dentro de uma massa explosiva maior. O desenho da bomba que eles idealizaram foi o de um revólver. Dentro da bomba, um canhão dispararia uma peça de combustível radioativo contra a outra a 914 metros por segundo. As peças teriam que juntar-se rápido o bastante para evitar que nêutrons emitidos espontaneamente derretessem o combustível, fazendo a bomba estalar ao invés de explodir. But the engineering aspects were daunting. It's one thing to say you can shoot a piece of uranium at a second piece, but how do you do it? How fast does it have to go? How do you stop it at the end? How do you keep it together long enough as a mass so that it does go high order and give you an atomic bomb? Oppenheimer superou esses obstáculos dando o exemplo à sua equipe em Los Alamos. In the middle of the night, something could be done. In would walk Robert just at the right time to see how it went. He was interested in everything, the explosives and the mechanics and the chemistry and the bomb itself, of course. And this was what makes a big laboratory of thousands of people working together coherent. Oppenheimer was living on coffee and martinis and cigarettes. Groves was eating Whitman and chocolate samplers and sleeping soundly, whereas Oppenheimer was anguished. You know, they were just so different. But they seemed to be able to mesh, and they certainly had a common goal. E esse objetivo comum atingia uma nova etapa.
Os cientistas aperfeiçoavam o desenho da engenhoca quando um novo elemento sintético, o plutônio, foi levado em conta como alternativa de combustível. Identificado em 1941, o plutônio tinha quase 2 vezes mais probabilidade de sofrer fissão do que o urânio-235 e podia ser produzido em larga escala por irradiação de urânio em reatores nucleares. Para produzir plutônio, 3 reatores foram projetados por engenheiros na Universidade de Chicago a fim de serem construídos em Hanford, Washington. Groves deu início à construção em Hanford a 27 de agosto de 1943, com operários recrutados para a região. Numbers as high as 60,000 construction workers living in tents out on the Hanford Reservation. So the government went in and bought up 500,000 acres out in the desert of eastern Washington, created this remote construction site, and literally in a matter of months constructed large-scale engineered structures for plutonium production. Mas Groves não estava contente com apenas 2 instalações, Y-12 e Hanford, para aperfeiçoar a bomba. Em setembro de 1943, ele começou a construir uma terceira, a K-25, uma gigantesca usina de difusão gasosa em Oak Ridge. No processo de difusão, um composto gasoso, o hexacloreto de urânio, atravessa uma cascata de barreiras, cada uma enriquecendo ligeiramente o isótopo mais leve, urânio-235. A dificuldade era encontrar uma barreira que não fosse deteriorada pelo gás corrosivo. Cientistas e engenheiros só conseguiram fabricar uma barreira satisfatória 1 ano depois que se iniciou a construção da K-25. O edifício cobriria uma área superior a qualquer estrutura jamais construída. Seu formato de U media 804 metros de comprimento por 304 de largura, com área de 609 quilômetros quadrados, e continha uma série de contêineres lacrados e cascatas de barreiras que percorriam a extensão do edifício. Oak Ridge continuou a crescer e, quando a guerra acabou, era a 5ª maior cidade do Tennessee. The total power consumption during the K-25 operation during the war in the Manhattan District was about 10% of the electrical energy in the United States. If you look at the size, the scope of the K-25 site in the Manhattan Project, I don't think there's been any engineering feat to date comparable to what was done within the time frame. Parecia cada vez menos provável que se pudesse produzir urânio-235 suficiente para a guerra. Ao mesmo tempo, a alternativa, o plutônio, revelava-se igualmente complicada. Impurezas nesse novo elemento levavam a uma atividade crescente de nêutrons que pré-detonaria a bomba, antes que as 2 metades se juntassem em uma massa crítica. There are production problems at Oak Ridge. They're not sure they can even make any uranium at that point, uranium-235. And so if they can't use plutonium in a gun, there may in fact not even be an atomic bomb. It's a real crisis. It's at that point that I think Oppenheimer's talent comes to the fore, where he brings in the people, new people in fact, and he reorganizes Los Alamos, but brings people in to solve the problem of how to make a plutonium bomb. A nova configuração da bomba de plutônio requeria uma camada externa de explosivos que direcionaria ondas de choque simétricas para dentro, comprimindo uma massa central subcrítica de plutônio. O decorrente aumento da densidade encurtaria as distâncias entre os núcleos, começando assim uma reação explosiva em cadeia. Nobody had ever taken high explosives, wrapped them around something, and got a symmetrical explosion. And so they weren't even sure they could do that technically. It was a very, very tough engineering problem. So from May 1944 until about August of 44, the laboratory wrestles with this problem. No final de 1944, a usina de difusão gasosa K-25 produzia o urânio-235 enriquecido, que atravessava os calotrons magnéticos para enriquecimento adicional. Este, com 2 punções, gerava combustível suficiente para uma bomba do tipo revólver. Porém, se mais de uma bomba fosse necessária para enfraquecer o inimigo, como achavam os estrategistas militares, era crucial que o teste da nova bomba implosiva de plutônio fosse bem sucedido. Toda essa incerteza agravou as tensões em Los Alamos, à medida que cientistas e engenheiros se preparavam para a primeira detonação de uma arma atômica.
Se o projeto implosivo tivesse êxito, talvez pusesse fim à guerra. O projeto para a bomba revólver de urânio foi concluído em fevereiro de 1945. Era muito grande a confiança na arma, que foi apelidada de Garotinho por seu tamanho relativamente pequeno, 3 metros de comprimento e cerca de 4,5 toneladas. Os projetistas consideraram desnecessário e impossível um teste anterior ao uso em combate, pois só havia urânio-235 suficiente para uma bomba. O projeto para o dispositivo mais complicado de implosão de plutônio, apelidado Gordo por seu formato redondo, foi aprovado em março com um teste agendado para julho. Preparando as armas para combate, o coronel Paul Tibbets, veterano piloto de combate muito experiente com aviões B-29, foi colocado à frente de uma nova unidade, o 59º Grupo Composto. A unidade começou a treinar em Wendover Field, Utah, soltando 2.494 toneladas de bombas simuladas. Em 12 de abril de 1945, o presidente Roosevelt morreu em Warm Springs, Georgia, levando o vice-presidente Harry S. Truman para o Salão Oval da Casa Branca. O segredo em torno do Projeto Manhattan era tanto que Truman nada sabia sobre o desenvolvimento da bomba e teve que ser cuidadosamente instruído nas primeiras semanas como presidente. Menos de um mês depois, as forças armadas alemãs na Europa se renderam, mas o Japão não. Em junho de 1945, Tibbets e sua unidade mudaram-se para a ilha Tinian, no Pacífico, a 2.333 quilômetros de Tóquio, onde a Marinha havia construído o maior aeroporto do mundo para acomodar as novas superfortalezas voadoras. Island was selected because it was within striking range of Japan. Number 2, it had the longest runways. Number 3, it had the facilities there to modify the area where we're going to load the bomb. I wanted to have my crews fly over enemy territory because they were not used to flying over enemy territory. I wanted to get practice flying, being shot at, flying alone. Do outro lado do mundo, na manhã de 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, a 321 quilômetros ao sul de Los Alamos, cientistas e dignatários aguardavam o resultado do primeiro teste com uma arma atômica. Oppenheimer dera ao teste do dispositivo de implosão o codinome Trindade, em alusão a um poema religioso do poeta inglês do século XVII, John Donne. Poema que explora o paradoxo de um Deus que destrói para poder renovar. Mas, na manhã do teste do Trindade, o dispositivo não parecia muito imponente no alto de uma torre de 160 metros. One of the guys said that really the Trinity device owes a tremendous debt to 3M because most of it was held together with masking tape. It was a garage bomb, basically. And it literally takes about 3 days to assemble one of these wartime devices. Think of them as crude laboratory devices. They're not production designs. You don't roll them off an assembly line. You've got to worry about, have we done everything right? What's missing? And there are stories where people last minute have a nightmare that they put something together wrong, actually go back in and discover that, oh, I inserted this wire backwards or that one. Os cientistas aguardavam ansiosamente, alguns temendo o sucesso, especulando que a bomba pudesse incendiar a atmosfera e destruir o mundo. Teller was 20 miles away at Campania Hill with Lawrence, and Teller mostly scared everybody to death because he was putting suntan lotion on his face and in his hands and as a guard against the ultraviolet from the bomb. This is 20 miles away. Todos os cientistas estavam a 32 quilômetros, a maioria receando um fracasso, sobretudo desde que um teste dos explosivos ao redor do núcleo tinha falhado dias antes. Sensores mostravam que não tinham disparado ao mesmo tempo, deixando de comprimir o núcleo adequadamente. It was really unnerving when the blank shot failed. The normal anxiety that one might have had with a device on which you had worked, but had never been tested fully, was heightened by the failure of the blank shot. General Groves was lying on the ground in the prone position, facing away from the blast. What he said was going through his mind was, what was he going to do
when the timer got to 0 and nothing happened. Às 5:30 da manhã de 16 de julho de 1945, o mundo entrou na era atômica. Com um intenso clarão, uma súbita onda de calor foi seguida de um tremendo abalo. A bola de fogo estendeu-se por 12 quilômetros. A erupção da bomba foi equivalente a de 20 mil toneladas de TNT, o melhor resultado esperado pela maioria dos cientistas. A torre de aço foi pulverizada e a areia aquecida do deserto transformada em vidro em um raio de 731 metros. What got me was, I hadn't thought, the heat of the fireball would heat my face exactly as its sunrise. It became brighter and brighter and rose, and I knew that soon it will be used over Japan, and then it will not be just an experiment. Groves foi a Washington informar o resultado ao secretário da guerra, Henry Stimson, e fazer preparativos para o uso da bomba contra o Japão. Mais tarde naquele dia, Groves tirou uma foto para a publicidade que acompanharia o bombardeio de Hiroshima. I said, General, look down right there at Tokyo. He put his hands on his hips and says, no, I won't look at Tokyo, Ed, but I'll look somewhere close to it. So he did, and I made the picture. I don't know, wherever he was looking was probably Hiroshima. Trindade fora um sucesso, mas restavam dúvidas quanto ao gordo. The gadget at Trinity was not a bomb. It couldn't have been dropped. It was a gadget sitting on top of a tower. So could the bomb work? That would certainly have been the military. We test them in action. Além disso, a não testada bomba Garotinho teria só uma chance de funcionar. The only way we can know for sure is if we actually test it, but we don't have enough uranium. So we're going to have to look at this and say, our calculations look good, our engineering looks good, but we don't know. And so Little Boy goes into combat as an untested weapon. O rumo da guerra, o trabalho de milhares, o gasto de bilhões e o destino de mais de 100 mil soldados e civis japoneses estavam em jogo na manhã de 6 de agosto de 1945, enquanto o Enola Gay sobrevoava Hiroshima a uma altura de 9.448 metros. Em junho de 1945, 155 cientistas do Projeto Manhattan assinaram uma petição requerendo uma demonstração da bomba atômica sobre uma área desabitada antes de ser usada contra o Japão. General Groves heard about the petition and ordered that it not be circulated at Los Alamos. Then, to undermine the petition, he conducted a poll of atomic scientists. What do you think of a demonstration? To his chagrin, 83% of the people answering the poll said some sort of demonstration was preferable to bombing civilians. So then Groves saw to it that the petition was bottled up at Oak Ridge until after the bombs fell on Japan. Havia, no entanto, forte apoio nos escalões mais elevados do governo e do exército ao uso imediato da bomba contra cidades japonesas. There was every incentive to use this weapon to scare the Japanese into surrender before the Russians got in on the post-war settlement. What our military leaders feared was what happened in Korea, where there was a North Japan and a South Japan, and the North Japan was communist and the South Japan was capitalist. Além do mais, o ataque aos japoneses por terra, agendado para novembro de 1945, incluiria 1,5 milhão de soldados aliados. As baixas do Pacífico indicavam que as perdas seriam enormes. By the end of the Second World War, we were so angry at the Japanese. They had started the war, they had fought furiously and brutally. They had slaughtered civilians. We had, by that time, totally destroyed their Air Force. We had totally destroyed their Navy. And yet they wouldn't surrender.
Na primavera de 1945, o general Groves escolheu cidades japonesas povoadas como alvos em potencial para demonstrar o poder destrutivo da bomba e pôr fim à guerra o mais depressa possível. Uma vez escolhidas, as cidades de sua curta lista foram poupadas de bombardeios aliados. Elas seriam salvas para ser destruídas posteriormente. A decisão final coube ao presidente, que a tomou em 1º de junho, após uma conversa com seu secretário de Estado, James Barnes. And at one point, Burns said to Truman, Mr. President, what will you tell the American people at your impeachment in 1946? When they find out that you had a weapon that could have ended the war and saved American lives, and you decided not to use it. I think that probably was the decisive argument for Truman. He'd been in World War I, and he knew what it was to fight and die. And I think he was interested in stopping it as quick as he could, and I certainly admired the man for what he did. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Às 2h45 da manhã do dia 6 de agosto, Paul Tibetes fez decolar o Enola Gay da pista da ilha Tinian. I thought the airplane will probably go down in history. And I wanted to be sure that, in my mind, there could be no other B-29 that would have the same name. Well, my mother's name, Enola Gay, fit the bill because I knew there could not be two Enola Gays. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, a bomba de urânio Garotinho foi lançada do avião Enola Gay. 43 segundos depois, a bomba explodiu a 579 metros acima de Hiroshima, com a força de 12.500 toneladas de TNT. I could see little bits of Hiroshima down there, but I couldn't, there was nothing there but black boiling mess. And steam was coming up, and there were bubbles, and that's the way that thing looked. 90% da cidade foi arrasada pela explosão, cujos ventos de 804 km por hora chamuscaram a pele das vítimas a mais de 3 km de distância e incineraram as que estavam diretamente sob a detonação. We visited the patients, we visited the railroad platform, which they had lined up all the people who were dying of radiation sickness. Maybe 600 or 800, nothing to be done. They didn't have anything to work with. The small boy, I think was a boy, was bloated, and he couldn't hardly recognize the face at all. They saying, "Okacha, Okacha, Mizu, Mizu, Mommy, Mommy, water, water." The pitiful, painful cry is something I'll never forget. O número de japoneses mortos subiu para 130 mil com a explosão e subsequente radiação. 3 dias depois, uma segunda e mais poderosa bomba de plutônio, chamada Gordo, caiu sobre Nagasaki com resultados semelhantes. O Japão se rendeu em 14 de agosto de 1945. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. A guerra mais catastrófica da história chegará ao fim. Figured out how many of us at Los Alamos really knew all that was going on. And dividing that into the number of casualties, I figure that I'm responsible for 100 or 200 of them. And that's a hard kind of thing to be responsible for. But I've been asked, in view of that calculation, would I do it again? And the answer is yes, because any new weapon I would want to be given first to the United States. O monopólio norte-americano de armas atômicas durou pouco. Em 1949, os soviéticos detonaram uma bomba atômica. Nos anos 50, as duas superpotências adicionaram a bomba de hidrogênio aos seus arsenais para alcançar supremacia militar. Por fim, ambas teriam dezenas de toneladas de armas em seus arsenais nucleares. Progress cannot be stopped, and we are told to stop progress.
I am very much afraid that progress will occur and will occur in a country that is less dedicated to peace than we are. Mas Oppenheimer não via progresso algum na corrida armamentista. Sua oposição ao projeto da bomba de hidrogênio de Edward Teller e indagações sobre suas simpatias comunistas causaram a revogação do seu mandado de segurança em um interrogatório do governo em 1954. Teller testemunhou contra seu ex-chefe. He should not have testified against Oppenheimer. I think that the whole proceeding against Oppenheimer was a terrible mistake on the part of the United States government, and I felt very upset by it, as I think many scientists did, and I felt that any scientist who supported this was more or less doing exactly the wrong thing. A carreira de Oppenheimer chegou ao fim, mas a discussão sobre a sua contribuição e a do projeto Manhattan à história apenas começava. If you graph human deaths from war across the last 200 years, you will see an exponential increase up to 1945, at which point the line on the graph drops to about 1 million a year and stays there for the rest of the century. Clearly, there was a radical break in international affairs in 1945. And I think that break has to be attributed to this discovery that scientists made, working peacefully in their laboratories, trying to understand how the world really works, rather than how we would wish that it worked. A questão do legado do projeto Manhattan sobre se a bomba atômica, produzida sob a pressão da guerra por algumas das melhores mentes científicas do século passado, deve ser vista paradoxalmente como um pacificador ou simplesmente como uma selvagem arma de destruição, permanece tão controversa hoje quanto era há 50 anos. Para alguns, não é um debate abstrato. O legado de 6 de agosto de 1945 é muitíssimo pessoal. Every year, on this day, on the 8/15, I always offer prayer, and even this morning, tears flow. I just couldn't, everything comes right back at me. And of course, I can't forget all the people that was killed in that bomb. Contudo, o efeito mais duradouro do projeto Manhattan talvez seja... I can't recall an event that had such a decisive effect on American society or all societies, because for the first time they faced instant, total, absolute annihilation, and one for which the average citizen had no material way to intervene to prevent it. It shattered this sense of security and of confidence in American society, I think unlike any other event in our history.